logo que eu entrei na universidade, eu fiz parte de um grupo de pesquisa, que era o grupo de cultura. Olha como as coisas são engraçadas. Em 1993, eu fiz parte de um grupo de pesquisa chamado de Cultura e Cidade. Não é? Cultura e cidade. Cultura e Cidade, né? Em 93. Né? Confere aí, 93. Já não era nem nascido ainda, deixa eu ver aqui. 30 anos, né? 30 anos sim. no ano que vem. 30 anos depois eu viro secretário de Cultura de Belém. Isso não é à toa. Já estava escrito. Não é? Perfeito. Isso não é à toa. Não é à toa. Né? Então, a partir desse grupo de pesquisa da universidade, eu passei quase 4 anos lendo os jornais da cidade entre 1900 e 1910. E aí você cria, né, desses 4 anos, uma visão muito panorâmica do que é Belém na transformação imperial para republicana, da Belém da Belle Époque. Aonde as pessoas tocavam, o que elas moravam, o que elas falavam, o que reclamavam, como é que era o dia a dia da cidade. Então, quando eu olho Belém hoje, eu disse assim, então onde nós estamos aqui na 3 de Maio, o que era isso aqui? Era uma região muito distante do centro, né, sem nenhum tipo de equipamento como via pública, como lixeira, como aqui, mas que a população da 3 de Maio reclamava do centro da cidade porque queria isso para cá. Sim. Entendeu? Queria pra cá. Que queria para cá. Entendi. Isso, né? Mas a vida na 3 de Maio e a vida no Guamá era uma vida diferente de quem morava na Nazaré, de quem morava na Batista Campos. Sim. Porque a sonoridade era diferente, né? Porque os carimbós, porque os batuques, porque as religiões afro-brasileiras se colocavam para esse lado da cidade, que se confrontavam com a Belém que morava, né, no Mais centro da sim. cidade. Então, embora você tivesse uma só cidade, mas essa cidade era polissêmica. Sim. Ou seja, tem muitos sons e tem muitos significados. Né? E isso, claro, não se constrói só lendo jornal, porque você tem que construir através de leitura de teses, de dissertações, né, de livros, de outras pesquisas, e aí te dá uma visão mais geral. Mas o que eu posso te afirmar é que, mesmo 30 anos depois, eu não sei nada de Belém. Né? Eu preciso ler o tempo todo, eu preciso pesquisar o tempo todo para descobrir sempre uma outra coisa, entendeu? Sempre uma outra situação, porque conhecimento não tem fim, entendeu? E é muito gostoso saber isso, né? Ó, eu sou morador do Guamá, né? E eu sei por alto, sempre procuro muito conhecer as pessoas que viviam, exemplo, na década de 70, de 60. Eu sou apaixonado. Não sei se você conhece Boi Bumbá, eu sou vizinho do mestre Fabico, né? Do Sim. finado mestre Sim. Fabico. E ali na rua em que a gente mora, é um polo muito forte de cultura. E aí eu sempre curioso, perguntava, desde criança sempre fui apaixonado por saber a história de onde eu vivo. E a história do Guamá é uma história muito linda. É uma história né? fantástica, entendeu? Linda, Uma história de linda. ocupação. Como é que um bairro que nasce a partir de uma ocupação baseada em saúde, né, com as questões dos hospitais dos Jansenianos, ela vira um dos maiores, se não o maior bairro da cidade. Né? E como é que esse bairro vira um polo de cultura com o boli-boli, né, com os bois bumbás, com o tem-tem, com o maior terreiro afro-brasileiro. O da Pedreirinha, que né? é o pedaço Pedreirinha, que é o Dois Irmãos, que é tombado pelo município, que é tombado pelo Estado, né, tá lá muito bem representado. Né? Eu fui no final do ano passado e fiquei encantado com aquele espaço, entendeu? E é lindo aquele espaço. Porque você olha lá, você está fazendo isso, você está olhando a história da cidade viva, né? O que as pessoas fazem. Como a Pedreirinha ela é sintomática para o bairro, né? Como ela vive, porque você tem o Dois Irmãos bem aqui, pertinho, né? e o boli-boli e um o pouquinho mais à boli-boli frente. não é à toa que essas manifestações elas estejam tão próximas umas das outras. Né? Eu aprendi ao longo desses anos que muitas vezes o indivíduo que tocava o atabaque era o mesmo cara que tocava o samba. Exato. Entendeu? Já ouvi muito isso também. Essas ligações não são estranhas. Não são estranhas, né? Dia 15 de janeiro agora de 2022, né? O senhor teve um passeio com os alunos, né? Como é organizado isso? As rotas. Rota dos Palacetes. Isso, olha Rota só, dos Palacetes. Deixa eu colocar aí como é que funciona A Rota dos Palacetes. não a Rota dos Palacetes, mas os passeios de modo geral. Os passeios também têm mais de 20 anos. Né? Eles nascem da minha necessidade de fazer com que os alunos entendessem a história do Brasil e a história de Belém na prática. E como é que você faz isso? Você vai para a rua. Você vai dizer, olha, fulano, aqui aconteceu isso é construído desse jeito, essa rua tem essa forma por causa desse período, nessa casa você tem essas características, na outra, e as pessoas passam a olhar de uma forma completamente diferente. Né? Eu estava conversando fora do ar
que um dos que mais me encantou foi dar aula dentro do Cemitério da Soledade. Né? Sério. Você consegue imaginar uma aula dentro do cemitério. Do cemitério. Cemitério. As pessoas nunca mais vão se esquecer desse negócio. Com Né? certeza. Nem eu esqueci, né, desse momento. Elas nascem originariamente por uma vontade própria. Dá um faniquito, diz assim, eu quero falar sobre alguma coisa. Aí eu monto, anuncio nas minhas redes sociais. Sim. E aí Bate pessoal essa vai. ideia, vem assim de momento. vai de momento. Quero falar sobre... Vou te dar alguns exemplos disso. Me deu uma ideia de falar sobre a Cidade Velha à noite. Fazer uma rota que saia da igreja de Santo Alexandre para o Museu Histórico do Pará. Vamos ser andando. Deu 600 pessoas. Segue um cortejo, então. Saí com 600 pessoas. Uau. Né? Então, eu nunca... essa aqui não é nenhuma visita. Isso aqui é uma visita técnica que nós fizemos na Cidade Velha sobre a arquitetura no entorno da Praça do Carmo. Né? Essa foi muito legal. Que, por sinal, é linda. Né? Isso aqui foi uma visita técnica, não foi esses passeios. Na frente da Prefeitura de Belém, nós fizemos o Rota dos Palacetes. Que curiosamente, não fui eu que criei. Foi a diretora do Museu Bolônia, ela desenhou a rota e eu só executei. Era uma rota pronta, então. Era uma rota pronta e eu só executei. Os meus, eles têm uma característica diferente, que é falar sobre história e falar sobre a memória da cidade. Né? Então foi muito legal falar da Condor, por exemplo. Eu fiz um na Condor. Né? Então, Condor, a história do bairro da Condor. E aí as pessoas nunca imaginaram. Gente, você já ouviu falar da Condor? Não. Mas você ouviu falar do Palácio de Bares? Já. Então é aqui. Vive lá, porque né? a Condor ali, ela acaba ficando espremida entre Jurunas, Guamá e Cremação. É uma pontinha, né? Bem Sim. pequeno. Mas aí você tem lá uma arquitetura ribeirinha, né? Você tem os lotes diferentes do que habitualmente você tem. Você tem a venda do açaí direto. Você tem o comércio de forma informal. Você tem umas relações de vizinhança que é diferente do centro da cidade. A Praça Princesa Isabel é na Condor. Pertinho, entendeu? Então, cada espaço da cidade, ele guarda características que são específicos daquele lugar. Não é? Que são diferentes do Guamá, por exemplo. Quando você está no coração do Guamá, as ruas são estreitas, não é isso? Sim. A vizinhança uma quase com a outra e todo mundo se conhece. Verdade, Todo mundo verdade se mesmo. conhece, né? Verdade. Se você virar para a pessoa do lado e dizer assim, eu queria falar com a Dona Maria, mas tá, a Dona Maria é filha do seu Carlos? A Dona Maria, na terceira casa, o senhor bate lá que o senhor vai falar com ela. Exatamente. Aí corre o né? risco dela falar assim, não, ela saiu, ela foi comprar açaí, mas quando você vai voltar, o cara sabe até se ela saiu ou não, entendeu? Aí você vai na direção Morador do de centro da lá, olha. cidade, por exemplo, eu moro num prédio que eu só conheço meu vizinho da frente. Há Isso 10 é anos. Oi. Ou não, Há tem 10 uma anos, há 10 amizade. anos, eu nunca entrei na casa dele. Eu sei. Entendeu? Eu nunca entrei na casa dele, né? Só conheço o vizinho da frente, que é o Celso. Oi, Celso, tudo bem? Tá nos ouvindo Só. aqui? Só. Isso porque é no prédio, né? Entendeu? Se fosse na eu rua... moro há 10 anos. Se fosse na rua, eu conhecia todo mundo. Eu acho legal a felicidade, né, vamos dizer assim, na periferia mesmo, é essa união. Então, aí a gente fala tecnicamente que as relações de sociabilidade, elas são diferentes, né? Isso é muito importante, porque no momento de aperto financeiro, são essas definições de sociabilidade que vão te salvar. Por exemplo, você está sem comida em casa. Se a sua vizinha sabe, ela corta metade da comida Na dela e vai te hora. dar. Vai. Entendeu? É verdade. Então, isso não acontece no centro da cidade. Você vai no canto comprar uma sardinha e se você não tiver dinheiro, o cara vai anotar e vai te dar a sardinha. Mas se você for no supermercado Líder e comprar ou qualquer outro Não supermercado, tem como. não tem como você fazer isso, porque as relações não são dessa forma. Entendeu? Verdade. Eu acho que são bem importantes que a gente perceba como essa sociabilidade ela é intrínseca nossa na periferia de Belém, entendeu? Isso é bem bonito.